Seja muito bem-vindo, minha querida família de fé, ao Revelações de Padre Pio. Hoje você vai conhecer um segredo simples, mas poderoso, que atravessou gerações e chegou até nós como um presente raro. Uma prática tão fácil de fazer que cabe na palma da sua mão, literalmente, mas que carrega o peso de um símbolo que nunca se quebra e que guarda a energia do infinito. Este é o dia de colocar o coração na frente da razão, de abrir espaço para que a abundância chegue e de aprender a usar um gesto quase esquecido para destravar as portas da prosperidade. Enquanto assiste, já vá preparando o seu pedido para Padre Pio e escreva nos comentários de onde você está nos acompanhando. Cada cidade, cada nome e cada intenção que aparecem aqui se unem numa corrente de fé que fortalece ainda mais a sua oração. Hoje vamos caminhar juntos do mistério à revelação. E quando chegar o momento certo, você vai entender por que tantos juram que este é um dos segredos mais certeiros para atrair sorte e fartura. O bairro de São Miguel Paulista amanhecia com aquele cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina. As ruas, ainda úmidas do sereno da madrugada, refletiam as luzes dos postes e o burburinho da vida começava a ganhar força. Era uma sexta-feira como outra qualquer para Dona Irene, uma mulher de 63 anos, viúva há quase uma década, que sustentava a casa com o pequeno armarinho herdado do marido. O comércio não andava bem, fio de costura encalhado, botões empoeirados nas prateleiras e um caixa que mal fechava no azul. A aposentadoria do marido se fora junto com ele, e a renda que restava era fruto de muito esforço e dias longos atrás do balcão. Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Enquanto varria a calçada do armarinho, Dona Irene viu aproximar-se uma vizinha antiga, Dona Zulmira, mulher de fala mansa e olhar profundo, conhecida na região por sempre trazer uns causos de simpatias antigas. Zulmira segurava uma sacolinha com verduras e antes mesmo de cumprimentar soltou: "Irene, minha filha, você anda com o olhar pesado. Tá faltando mais é sorte e caminho aberto." Dona Irene sorriu de canto, meio desconfiada. Mas Zulmira se aproximou e, como quem conta um segredo, falou baixo: "Tem uma coisa que aprendi com minha avó. É simples, mas poderoso. E pouca gente sabe. É só você escrever o número 8 na mão esquerda, logo cedo, e carregar com fé o dia todo. O 8 é o símbolo do infinito, minha filha. Ele chama a abundância como ímã chama ferro." Irene soltou um riso tímido. Não que não acreditasse em simpatias, mas com tanta conta para pagar e fornecedor cobrando, parecia difícil imaginar que um simples número escrito na mão pudesse mudar alguma coisa. Ainda assim, agradeceu e ficou com aquilo na cabeça. O dia correu e, por mais que tentasse se distrair, ela lembrava das palavras da vizinha. Quando a noite caiu, as prateleiras do armarinho ainda estavam cheias e o caixa magro. Deitou-se cansada, sem imaginar que o dia seguinte traria um primeiro sinal. No sábado, logo cedo, Irene resolveu testar o que ouvira. Pegou uma caneta azul, olhou para a palma da mão esquerda e desenhou um 8, devagar, como quem assina um pacto silencioso. Não sabia explicar, mas sentiu uma estranha paz. O movimento na loja naquele dia foi incomum. 2 clientes antigas, que não apareciam havia meses, entraram de repente, compraram linhas, fitas e ainda encomendaram material para uma festa junina da igreja. No fim da tarde, um senhor desconhecido entrou perguntando se ela vendia botões grandes para casacos. Comprou meia dúzia e, no papo rápido que tiveram, revelou que trabalhava num ateliê que buscava fornecedora fixa. Naquela noite, Irene fechou o caixa e percebeu que havia faturado quase o dobro de um sábado normal. Coincidência? Talvez. Mas no fundo, uma sementinha de fé começava a germinar. No domingo, enquanto caminhava pela feira, encontrou Dona Zulmira novamente. A vizinha sorriu como quem já sabia. "Então, minha filha, não falei? O 8 é infinito. E quando a gente escreve ele na mão com fé, a vida começa a responder." Irene não contou nada. Guardou para si o segredo e decidiu continuar. Ao longo da semana, a clientela começou a crescer devagar.
Uma encomenda aqui, outra ali. Nada milagroso, mas suficiente para que ela sentisse que havia algo novo no ar. O gesto simples, repetido toda manhã, se tornara um ritual silencioso, quase uma oração sem palavras. E foi assim que, sem perceber, Dona Irene começou a escrever, não apenas um número na mão, mas também uma nova história para a sua vida. Recife amanhece cedo. No bairro de Casa Forte, os passarinhos fazem algazarra nas mangueiras enquanto os ônibus já riscam a cidade rumo aos bairros centrais. Foi ali que seu Arnaldo, 71 anos, aposentado do Porto, aprendeu a contar o tempo não pelos relógios, mas pelos remédios. O das 7, o das 13A, o das 21 AS. Hipertenso, diabético, com o joelho direito reclamando de décadas carregando peso nos cais, ele andava com o bolso cheio de papéis, receitas, guias, orçamentos e um medo: como bancar o tratamento novo que o médico sugeriu para preservar a visão, cada ampola custando o que ele não tinha. Morava com Dona Celina, companheira de vida, riso fácil, mãos que benziam tudo. A comida, a porta, a cama antes de dormir. Os dois aprenderam cedo a fazer a vida caber numa panela. Mas, naquele mês, a panela parecia pequena demais. A vizinha da erva cidreira foi Dona Celina quem trouxe a novidade. E não veio de médico, nem de padre, nem de receita complicada. Veio de Dona Adélia, vizinha do quintal ao lado, viúva arretada, guardiã de horta perfumada. Boldo, arruda, capim-santo, erva cidreira que perfumava a rua. Arnaldo, tu já ouviu falar no 8 na mão? Perguntou Adélia, apoiando o regador na cintura. 8? Só se for o dia que eu recebo e some no mesmo dia, ele brincou cansado. É simpatia antiga, simples que só. Escreve o número 8 na mão esquerda ao acordar. O 8 é infinito. Chama fartura girando e voltando, girando e voltando. Mas não é rabiscar à toa, não. É com intenção, pensando no que precisa e em silêncio. Faz uma semana e repara. Seu Arnaldo riu de canto. Ele tinha respeito por reza de vó e simpatia de gente simples. Já vira muita coisa na vida para desprezar o que não entendia. Guardou a dica como quem guarda semente no bolso. O primeiro traço. Na manhã de quarta, antes do café, lavou o rosto, secou as mãos e, de pé na cozinha, pegou a caneta azul que usava para assinar guias. Desenhou um 8 na base da palma esquerda, devagar, como quem fala com Deus sem usar a boca. Enquanto fazia o traço, visualizou o remédio que precisava comprar. A vista preservada. Ele e Dona Celina indo à praia do Pina num domingo de sol, sem ardência nos olhos, sem medo de tropeçar no calçadão. Não sentiu arrepio, não caiu raio, não tocou trombeta, mas um sossego pousou no peito. Tomou o café, botou o chapéu e foi ao posto de saúde buscar o tal laudo que faltava para ontem. Na fila, a funcionária reconheceu o nome dele. O senhor é o Arnaldo do Cais? O próprio, minha filha. Teu requerimento caiu numa vaga de mutirão de especialistas para a semana que vem. É prioridade. E olha, o laboratório parceiro está dando 20% de desconto para aposentado que vier do mutirão. Ele agradeceu como quem ganha água fria depois de sol do meio-dia. Não era tudo, mas era um começo. 8 que não apaga. Nos dias seguintes, Arnaldo refazia o 8 toda manhã. Às vezes, o suor apagava e ele riscava de novo. Passou a carregar a caneta no bolso da camisa como quem carrega terço. Notou pequenas coisas girando a favor. O neto conseguiu estágio e disse que podia segurar umas contas de mercado nesse mês. Um ex-colega de Porto, hoje despachante, pagou um serviço antigo que estava atravessado na garganta. Não era muito, mas deu para fechar a farmácia. O gerente do banco ligou. O pedido de redução temporária de juros, que ele já dava por perdido, foi aprovado por 3 meses. É só coincidência, diria o Arnaldo antigo. Mas o Arnaldo do 8 na mão percebeu que coincidência é quando Deus não assina com nome e sobrenome. A cada traço ele pedia a mesma coisa: clareza, saúde e recursos para o tratamento. Sem desespero, como quem planta e rega. O consultório de paredes brancas chegou o dia do especialista. Sala gelada, paredes muito brancas, cheiro de álcool. O médico jovem explicou pacientemente o esquema do remédio e perguntou da renda.
Arnaldo contou a verdade, sem floreio. Seu Arnaldo, tem um programa de assistência do fabricante. Se o senhor aceitar compartilhar documentos, reduz 50% nos 3 primeiros meses. Depois a gente reavalia. Assinou tremendo. Saíram de lá de mãos dadas, ele e Celina, rindo com os olhos. Na farmácia credenciada, a moça do caixa disse: "O senhor deu sorte, chegou o lote novo com bônus. Além do programa vai cair mais um desconto." Ele pagou. Pagou. E ainda sobrou para o gás. A travessia do medo-dinheiro não é tudo, mas libera respiro. Mesmo assim, o maior inimigo de Arnaldo não era a conta. Era o medo de que a vista falhasse de vez. 8 na mão de manhã e à noite, oração, sem pompa. Meu Deus, me dá força para não me entregar ao medo. E obrigado pelo que já chegou. Numa dessas noites, sonhou que as ondas batiam no mole do Marco Zero. No sonho, via um 8 desenhado na água, que não se desmanchava. Acordou com uma certeza muda. Continuar. Repetiu por 21 dias, como quem faz novena de traço. 8, 8, 8. A caneta deixava um leve vestígio azulado, mesmo depois de lavar louça. E ele achava graça da teimosia do símbolo. O retorno ao porto. Um mês depois, encontrou Veloso, velho chefe do cais, agora coordenando um projeto social com famílias de trabalhadores. Conversa vai, conversa vem, Veloso disse. Tô precisando de um instrutor 2 tardes por semana para ensinar os meninos a amarrar carga e respeitar segurança. Pago certinho, contrato simples. Topa? Arnaldo topou. Não tanto pelo dinheiro, que ajudava, mas porque pertencer faz bem. Voltou a andar pelo porto como quem visita parente. 8 na mão, mochila nas costas, a vida girando. A visita de Dona Adélia. Um sábado à tardinha, Dona Adélia bateu palmas no portão com um prato de bolo de milho. "E o 8 tá firme?" "Todo dia, mulher." "Pois escute, na quarta-feira, quando riscar, fecha o traço com gratidão, mesmo antes de qualquer resposta. O 8 é caminho que não tem ponta. Se a gente abre só pedindo, o ciclo não fecha. A abundância gosta de ida e volta." Ele riu, surpreso com a poesia. Na quarta seguinte, quando desenhou o 8, sussurrou: "Obrigado", antes de pedir. E saiu com a sensação de ter entregue e recebido ao mesmo tempo. A roda que volta, vieram novas parcelas do remédio, novos relatórios, novas idas ao posto. Em todas um detalhe tendia a favorecer. Alguém adiantava um papel, um número, uma orientação que cortava caminho. O desconto do programa foi estendido por mais 3 meses. A visão estabilizou. O médico sorriu. "Estamos segurando bem." Numa manhã de chuva miúda, Arnaldo olhou a mão esquerda. A tinta meio apagada, mas o gesto intacto. Lembrou de como começara. Desconfiança, caneta, um pedido. Não tinha ficado rico, não havia prêmio de loteria. Mas o essencial estava garantido, e o medo menor. E isso é abundância de verdade, poder seguir. O telefonema que fecha a volta fim de mês, telefone toca. Era uma moça do laboratório. "Seu Arnaldo, estamos montando um fundo solidário com doações de clientes que concluíram o tratamento. Quando houver sobra no caixa, avisamos alguns pacientes. Sobrou. O senhor tem direito a uma ampola gratuita este mês." Ele sentou devagar, mão esquerda no peito, como quem segura pássaro. Olhou para Celina, que entendeu sem palavra. Depois foi até a pia, lavou as mãos, secou com um pano limpo e, olhando para a pele já enrugada, desenhou outro 8 com calma, caprichado, fechando o traço com um obrigado audível. "Funciona, Adélia", disse a vizinha pela janela. "Funciona porque tu acreditou e porque não foi só pelo dinheiro. Foi para viver com dignidade", ela respondeu mexendo no capim santo. O que ficou? Quando alguém pergunta a seu Arnaldo sobre a simpatia, ele não vira missionário do número, nem vira as costas para médico ou conta de banco. Ele integra. Diz assim: "Eu faço minha parte, remédio, papelada, disciplina. E faço meu gesto, 8 na mão esquerda, todo dia, pensando no que preciso e agradecendo pelo que já está chegando. É simples, é de graça, é minha conversa com Deus que não atrapalha ninguém. E ensina, se pedirem, acorde, lave as mãos." Com caneta azul,
desenhe um 8 na mão esquerda. Pense no seu pedido como quem vê um filme curto e claro. Feche o traço dizendo, obrigado. Siga o dia como quem já recebeu um adiantamento do céu. Refaça-se apagar. Apague a noite com água corrente agradecendo. No outro dia, comece de novo. Ele fala manso, sem querer provar nada. Porque aprendeu que fé que precisa provar vira briga. Fé que se vive, vira caminho. No caderno onde anota pressão, glicemia e gastos, seu Arnaldo rabiscou na contracapa. 8. Lembrança de que tudo volta. Trabalho, fé, gratidão. E discretamente vive melhor. Com remédio pago, vista estabilizada, 2 tardes no porto e uma paz que não cabe em receita. A abundância que ele atraía não era explosão. Era rio perene, desses que não secam no primeiro verão. No bairro de Tambaú, em João Pessoa, as manhãs começavam com o cheiro de maresia misturado ao aroma de café fresco vindo das padarias. Entre o vai e vem das pessoas a caminho do trabalho, havia uma pequena loja de artesanato chamada Encantos da Terra, tocada por Marinalva, uma mulher de 47 anos, conhecida pela alegria no atendimento e pelo talento em transformar simples pedaços de madeira e tecidos coloridos em peças únicas. Porém, por trás do sorriso que oferecia aos clientes, havia um peso que ela carregava sozinha. A pandemia tinha deixado um rastro de dívidas no seu negócio. O aluguel atrasado, fornecedores cobrando, e as vendas que antes eram firmes caíram a um nível desesperador. Marinalva já não sabia se conseguiria manter a loja aberta por mais um mês. Certo dia, enquanto atendia uma freguesa antiga, percebeu que a mulher olhava fixamente para a palma de sua mão esquerda. "Você riscou a mão, Nalva?" perguntou curiosa. Marinalva olhou e viu que, por acidente, tinha se sujado com caneta enquanto anotava um pedido. Brincando, respondeu, "Se for para dar sorte, eu risco de novo." A cliente sorriu e, com ar cúmplice, disse, "Sorte mesmo é escrever o número 8 na mão esquerda. Antigo, minha mãe fazia e dizia que era tiro e queda para atrair movimento e dinheiro. É o símbolo do infinito. O que entra não para." Marinalva riu, mas as palavras ficaram ecoando. Naquela noite, já em casa, deitou-se na rede e pensou no que ouvira. "E se funcionar? Mal não vai fazer", refletiu. Na manhã seguinte, antes de abrir a loja, foi até a gaveta, pegou uma caneta azul e desenhou com calma um número 8 na palma da mão esquerda. Olhou para o símbolo como quem observa uma porta entreaberta e silenciosamente pediu, "Que venham bons ventos, que venham boas vendas." O dia parecia normal até que, pouco antes do almoço, um grupo de turistas entrou na loja, encantado com as peças. Compraram lembrancinhas, quadros e até encomendaram algumas peças personalizadas. À tarde, um guia turístico passou para conversar e propôs incluir a loja no roteiro de passeios da cidade. Ao final do dia, Marinalva sentiu que algo havia mudado. Não era apenas o dinheiro no caixa, mas uma sensação leve, como se uma trava tivesse sido retirada do seu caminho. Ela repetiu o gesto no dia seguinte, e no outro, e no outro. Uma semana depois, as vendas estavam tão boas que conseguiu pagar uma parte do aluguel atrasado e renegociar o restante com o dono do imóvel, que, por coincidência, apareceu na loja e comprou um presente para a esposa. Marinalva começou a notar outra mudança: sua energia. Antes abria a loja com peso e desânimo. Agora, mesmo cansada, sentia vontade de arrumar as prateleiras, inventar novas peças e conversar mais com os clientes. Um dia, ao visitar a feira de artesanato para comprar material, encontrou novamente a cliente que lhe ensinara o segredo. Abraçou-a forte e agradeceu, mas a mulher apenas respondeu, "Não foi só o 8 que funcionou, Nalva. Foi você acreditando que podia virar o jogo." A partir dali, Marinalva entendeu que aquele pequeno símbolo não era mágica isolada, mas um lembrete diário de que a vida é cíclica e abundante, como o traço contínuo do infinito. E assim, em João Pessoa, uma mulher quase fechando seu negócio voltou a prosperar, com um simples 8 que cabia na palma da mão. Ao longo das histórias que compartilhamos até aqui, vimos que o número 8 na palma da mão não é apenas um gesto simbólico. É um código energético
que atravessa gerações carregando consigo o arquétipo do infinito e da prosperidade que não se esgota. Agora chegou o momento de você aprender como realizar essa simpatia de forma correta, simples e, principalmente, com a fé que a transforma em um canal para a abundância. Materiais necessários. Você não precisará de quase nada, e é exatamente essa simplicidade que torna o ritual tão acessível. Uma caneta, preferencialmente azul ou preta, pois representam clareza, segurança e foco. Sua mão esquerda, a que simboliza o recebimento no campo energético. Passo 1. Preparando a energia. Antes de fazer o desenho, busque um momento de calma. Pode ser pela manhã antes de sair de casa ou no início do expediente de trabalho. Respire fundo algumas vezes, permitindo que a mente se acalme. Mentalize a abundância que deseja, como se já estivesse acontecendo. Imagine-se recebendo, agradecendo e desfrutando dessa prosperidade. Passo 2. O desenho do infinito. Na palma da mão esquerda, desenhe um número 8. Se preferir, faça o 8 na posição deitado, o símbolo matemático do infinito. Mas a tradição mais antiga recomenda o 8 em pé, pois representa crescimento e fluxo contínuo. O traço deve ser feito de forma única, sem levantar a caneta, para simbolizar que a prosperidade chega e permanece. Enquanto desenha, repita mentalmente ou em voz baixa: assim como este traço não se quebra, que a abundância e as boas oportunidades fluam até mim, de forma constante e sem fim. Passo 3. O uso durante o dia. Mantenha o símbolo na mão ao longo do dia. Sempre que olhar para ele, lembre-se do seu pedido e agradeça como se já tivesse recebido. O ato de agradecer antes é um ímã poderoso para atrair o que deseja. Se o traço começar a apagar, você pode reforçá-lo. E se precisar lavar as mãos, refaça o desenho mantendo o mesmo pensamento. Passo 4. O momento ideal. Embora possa ser feito qualquer dia, muitos praticantes dessa simpatia garantem que ela tem força extra quando feita em segundas-feiras, para abrir os caminhos da semana, ou nas manhãs de lua crescente, fase que simboliza expansão e crescimento. Passo 5. Encerramento do dia. Ao final do dia, lave a mão conscientemente, imaginando que, junto com a água, as energias de escassez e bloqueio estão sendo levadas. Agradeça novamente, reforçando que está pronto para receber mais e mais. Importante: o poder desta simpatia não está apenas no ato físico de desenhar, mas na intenção e na constância. Muitas pessoas a fazem todos os dias até alcançarem seus objetivos e depois continuam como forma de manter o fluxo de prosperidade ativo. Assim como vimos nas histórias, o segredo não está em esperar milagres sem agir, mas em alinhar fé e atitude. Essa oração é uma prece de alinhamento entre o gesto físico do número 8 e o campo espiritual que o sustenta. É antiga, pouco conhecida e adaptada para que você possa usá-la junto à simpatia, seja de manhã, seja no momento em que precisar de força extra para atrair abundância. Oração do 8 na mão. Meu Deus de infinita bondade e provisão, em minhas mãos deposito o símbolo do Eterno, que não tem início nem fim, que não conhece interrupções. Assim como este traço se une a si mesmo, une-me também ao fluxo da prosperidade divina. Que o trabalho das minhas mãos seja abençoado, que minhas ideias encontrem portas abertas e que cada passo que eu dê seja guiado pela luz da abundância. Retiro de meu caminho todo o bloqueio, desfaço toda barreira e transformo a escassez em colheita farta. Assim como o 8 não se parte, que minha sorte seja contínua, que minha mesa seja sempre farta, que meu lar seja um templo de bênçãos. E agradeço agora antes mesmo de receber, pois sei que no invisível o milagre já se formou. Que assim seja, e assim já é. Como usar essa oração junto à simpatia? Faça o desenho do número 8 na palma da mão esquerda, como explicado no capítulo anterior. Recite a oração logo após fazer o símbolo, em voz alta ou mentalmente, com total concentração no seu pedido.
Repita a oração sempre que olhar para a mão durante o dia, mesmo que seja apenas uma frase dela. Agradeça ao final do dia, reforçando que o universo já está respondendo ao seu chamado. Essa oração cria um elo entre a ação física e a energia espiritual, tornando a prática mais profunda e conectada. Ao longo do tempo, você vai perceber que o 8 na mão não é apenas sobre atrair dinheiro, mas sobre se colocar em sintonia com o ciclo infinito de dar e receber.